Boa noite a todos, aqui é o professor Luciano para mais uma transmissão aqui para o nosso canal Refúgio Teológico e para o Instituto de Ensino Teológico Logos, tá? Hoje estamos dando continuidade ao curso de Filosofia Avançada e nós estamos falando no decorrer de diversos vídeos assuntos relacionados estritamente à filosofia. Na aula passada, nós gravamos vídeos e postamos aqui no Facebook, bem como no YouTube, a respeito de um mito que se tem dentro das comunidades evangélicas, que é o seguinte, que a filosofia torna-nos ateu ou agnóstico. E isso é um mito que nós estamos, através do canal, através desse curso, estamos refutando esse mito. A filosofia não se propõe tornar ninguém ateu, ao contrário, ela nos fundamenta cada vez mais, principalmente no uso da apologética. A apologética utiliza muito a filosofia cristã. Então, se você está acompanhando também o curso de apologética, vai saber muito bem sobre isso. Então, gostaria de saber de você se o áudio está bom, se a transmissão, a imagem está boa, para poder dar continuidade, tá bom? Então, vocês responderem essas questões para a gente poder dar continuidade. Hoje nós vamos estudar a respeito sobre a gênese da filosofia, ou o nascimento da filosofia, quando a filosofia nasce, tá? Momento em que ela tem existência, né? Em que ela está realmente se desenvolvendo como ciência, como filosofia propriamente dita, né? Então, esse mesmo vídeo que está sendo feito aqui no Facebook vai estar também no nosso canal Refúgio Teológico. Então, eu peço a vocês que nos seguem aqui na página, tá? Que compartilhem esse vídeo para que mais pessoas possam aí ter acesso a esse conteúdo. Nós também estamos trabalhando o livro O Mundo de Sofia. Inclusive eu ganhei de presente, tá? De um grande amigo nosso. É um romance da história da filosofia. Então aqui estamos citando diversos trechos, diversas passagens, tá, do livro O Mundo de Sofia, tá? Estamos entrando na obra e vamos estudar nesse curso avançado de filosofia. Estamos estudando filosofia, história da filosofia e filosofia da religião. Então aqui nós já começamos a estudar, tá? A gênese, a origem, o nascimento da filosofia. Porque a gente já comentou, já na página 41, a gente citou aqui no canal, tá? O capítulo é Os Filósofos da Natureza. Nada pode surgir do nada. Então aqui o autor Jostein Gaarder, ele já trabalha utilizando a personagem principal, que é Sofia, a Mudecem, e estabelece a gênese da filosofia, tá certo? Quero dar a boa noite ao professor Ronaldo Silva. Boa noite, meu amigo. A paz de Cristo, seja muito bem-vindo à nossa live, tá? E que Deus me abençoe, obrigado pela atenção. E vamos aí compartilhar, né, o conhecimento para assim a gente se fortalecer, tá certo? Hoje estamos estudando a gênese da filosofia. Já, na verdade, iniciamos esse processo citando o livro O Mundo de Sofia, tá? Um ótimo livro. Caso você não tenha, adquira. E se você é inscrito no nosso curso de filosofia, você vai receber esse livro em PDF, tá? Ele vai estar completo. Então aqui nós trabalhamos dentro do livro a teoria, diversas teorias, né? Começando, deixa eu pegar aqui, com o filósofo Tales de Mileto, tá? E a sua teoria sobre a água. Depois nós vimos Anaximenes, tá certo? Depois vimos também as confusões e problemas de Parmênides com Heráclito, tá certo? Vimos depois um outro filósofo que tenta unificar essas duas interpretações ou teorias a respeito do cosmos, da natureza, das transformações da natureza, que foi Empedocles, tá? A gente viu tudo isso na última aula, penúltima, e aqui a gente tá contribuindo e complementando a questão. E mais adiante a gente viu outros filósofos, tá certo? Como por exemplo Anaxágoras, tá?
Ele vai também aparecer aqui como personagem filósofo importante. E aí e nós citamos aí o pensamento dele, tá certo? Então, esses filósofos, os filósofos pré-socráticos, né, que estão aí no começo do desenvolvimento da filosofia, eles estão não exatamente desenvolvendo a filosofia em si, tá? Estão no processo de ruptura, tá? Estão se desligando, né, de certos elementos e de certos jargões e até mesmo de certa linguagem mítica para a própria filosofia, que vai se iniciar de fato com o período socrático. Mas a gente sabe que no fim do século 7 a.C. e no início do século 6 a.C. Que a filosofia estaria marcada historicamente, tá? Essa é uma classificação, uma interpretação histórica sobre o nascimento com data e local nas colônias da Grécia, da Ásia, né? Ásia Menor, principalmente na cidade de Mileto. Então esses filósofos que nós chamamos de pré-socráticos, tá, vão desenvolver as suas primeiras teorias que depois, lá na frente, tá, a gente vai conhecer mais profundamente. Então, já citamos isso, tá? E falta muita coisa, ou seja, a leitura desse livro no nosso curso vai ser em torno de 2 meses, 3 meses. Então, nós vamos citar várias coisas aqui, tá certo? Então, de fato, se você não faz esse curso, eu quero convidar você a fazer esse curso, a se inscrever no nosso canal Refúgio Teológico e a se matricular no nosso curso de filosofia avançado no Instituto de Ensino Teológico Logos, tá certo? Só entrar em contato com a gente depois da live, tá? A gente passa todas as informações e uma é, compreensão. Então, no vídeo anterior a gente trabalhou aí a noção sobre... Será que a gente voltou? Acho que a gente voltou, né? Então, eu estou dando continuidade a uma explicação a respeito do vídeo anterior, tá? Deixa eu ver aqui se o vídeo voltou novamente. Voltamos. Que o vídeo anterior a gente trabalhou uma problemática que se diz hoje em dia que a filosofia torna as pessoas ateias. Isso é uma grande mentira, tá? O que acontece é que existe, nós explicamos em parte no vídeo anterior, que existe um mecanismo estruturado pelo MEC, tá? Principalmente pelas universidades, de atacar o teísmo, a cosmovisão cristã. Isso faz há muitas décadas, isso vem acontecendo no nosso país, no Brasil e em todo o mundo. Mas a filosofia, como você vai entender, jamais foi objeto para ou um instrumento para tornar as pessoas ateias, tá? Eu quero citar aqui a página 27 desse livro aqui, ó, Teologia Contemporânea, Abraão de Almeida, tá? Para vocês. Ele vai falar aqui sobre Santo Tomás de Aquino. E ele diz uma coisa importante assim, que faz tudo a ver com o que a gente disse no vídeo anterior, que diz o seguinte: o tema fundamental das meditações de Santo Tomás de Aquino, tá, é o esclarecimento das relações entre revelação e filosofia, isto é, entre a fé e a razão. Segundo o filósofo, tais conceitos não se chocam nem se absolvem, mas permanecem íntegros em suas respectivas esferas, possibilitando assim a coexistência da filosofia com a teologia. Ou seja, tanto Santo Tomás de Aquino, que é considerado até hoje pela Igreja Católica um dos maiores estudiosos da história da filosofia, da teologia, juntamente com Santo Agostinho, tá? Eles, tá? Principalmente essas pessoas que sem essa mentalidade eu não consigo interpretar o passado e não consigo projetar ou compreender o futuro. Então a gente se baseia, tá, na literatura, nos pensamentos desses filósofos, tá? Não estamos dizendo que em tudo eles estão certos, tá? Mas aquilo que de fato é certo a gente tem que apoiar. Então esses filósofos, tá? Tanto Santo Tomás de Aquino quanto Agostinho entendiam
que não existe conflito entre filosofia e teologia, tá? Então, na verdade, teologia e filosofia sempre caminhavam juntas, só que com o processo de revoluções, né, ceticismo e outras cosmovisões e ideologias que não são ciências, tá, nem exatas nem humanas, corromperam o entendimento a respeito da relação entre filosofia e teologia. Hoje muito pouco se tem estudo voltado para essas questões. Infelizmente, nós deveremos aí nos aprofundar cada vez mais nessa situação. Filosofia e teologia tem tudo a ver. Então aqui nós estamos trazendo aqui mais uma fundamentação para a nossa explicação de que não existe conflitos, né, dessas ciências, né, que a teologia também é uma ciência. Inclusive tem vídeos no nosso canal, que tem mais de 300 vídeos no nosso canal, onde você vai ter acesso gratuito, tá? Para qualquer pessoa, um vídeo específico falando que a teologia é ciência, tá? Que assim como a psicologia as pessoas de fato é muito interessante, mas a psicologia, eu tenho um vídeo falando sobre isso no canal, ela se fundamenta no ateísmo, diferente da filosofia. A filosofia, quando você vai perceber, aos pouquinhos, ela não se baseia no ateísmo. Ela se baseia no que existe. Entendeu? A teologia, por sua vez, se baseia em Deus, né? Tá entendendo? Já a psicologia não. Então, teremos que negar a psicologia dessa forma também. Então, não é por aí que a gente vai entender o caminho, tá? Que a gente vai construir o raciocínio. Então, a filosofia sempre serviu de base para a apologética, por exemplo, para a própria filosofia cristã. Então, nessa noite a gente vai ver aqui algo muito importante que estamos trabalhando em vídeos anteriores a respeito do nascimento, a origem da filosofia, tá? A gente vai ver aqui novamente alguns pensadores, tá certo? Te dando mais alguns detalhes, caso você tenha assim, acompanhado. Estamos na aula de número 8 do curso de filosofia da filosofia avançada, tá certo? Então é importante você pegar as primeiras aulas e vir sucessivamente, porque muitas vezes a gente comete algum tipo de pensamento equivocado porque nos faltou a compreensão das outras aulas. Então, nós vamos tentar fazer alguns vídeos desse formato, porque a gente está encontrando muitas dificuldades na parte técnica, tá certo? Deu defeito aqui na webcam do meu notebook, eu não estou conseguindo transmitir. Estou transmitindo pelo aparelho smartphone, mas ele também está com defeito no carregador. Então ele passa quase 5 horas para carregar 70% dessa dificuldade. Também eu estou com a dificuldade no fone, tá? Eu já botei outro fone aqui, está transmitindo o áudio melhor. Então as dificuldades são grandes, né? Mas a gente tenta ir fazer da melhor forma possível, apesar de tudo, tá certo? Então, hoje nós vamos trabalhar esse conteúdo que é a gênese da filosofia. Como já foi dito, já citamos demasiadamente, de certa forma, o livro, tá? Que é importante para vocês perceberem, tá? E se Deus permitir, vamos entrar depois já na página 55, tá certo? E vamos ver outras perguntas, porque é uma criança de 14 anos que está recebendo perguntas filosóficas para compreender a si mesmo. Então, eu quero perguntar a você que nos assiste, que está aqui no nosso canal, quem é você? Isso mesmo. Quem é você de verdade? Foi a pergunta que mexeu com Sofia. Sofia, ao ouvir essa pergunta, ela entrou em colapso. Quem é você? Geralmente nos cursos de filosofia clínica, que é uma vertente da filosofia, que é tipo um aconselhamento, entendeu? Filosofia clínica é quase um aconselhamento. Faz com que você se conheça. Então geralmente se pergunta, quem é você?
né? Aí isso depende dos seus fatores psicossociais, culturais e tudo mais. Então, quem é você? É uma pergunta muito difícil de ser respondida, né? Mas são perguntas essas que estão no livro e nós já trabalhamos. E depois que a gente terminar essa parte aqui sobre a gênese da filosofia, no próximo vídeo nós vamos entrar aqui no texto do livro a respeito da teoria dos átomos, né? Com o último dos grandes filósofos da natureza. Então, do Demócrito, ele é o divisor de águas. Até Demócrito eles eram os filósofos da natureza. Depois de Demócrito vai surgir outra estrutura de pensamento, tá certo? Que a gente vai trabalhar depois. Ele vai trabalhar a questão dos átomos, tá? Algo muito interessante e que contribuiu para a ciência, né? Vamos ver algumas palavras de teor filosófico, que é o materialismo, e assim vocês vão pegar o ponto da ideia, tá? Tá aqui a dica de leitura, Mundo de Sofia, tá certo? Para vocês poderem aí ficar por dentro. Pois bem, vamos entrar aqui no texto. A gênese da filosofia. Então, se alguém tiver alguma pergunta a respeito de filosofia, fica à vontade aí, tá? Daqui a pouco eu vou entrar aqui no chat para ver se tem alguma pergunta que a gente possa ir responder, tá ok? Deixa eu só modificar aqui. Acho que agora vai. Deixa eu voltar aqui. Pronto. O criador do termo filosofia, segundo os especialistas, né, dessa ciência, é o grego Pitágoras de Sásmos. A palavra filosofia significa, na verdade, definir, conceituar filosofia é muito complexo. Mas para ser didático ou pedagógico, nós pretendemos definir filosofia pelo seu sentido etimológico, porque cada palavra, ela tem significado cultural, etimológico, social, político e religioso, tá? Porque você pode pegar muitas vezes um termo em uma comunidade, por exemplo, africana, e aí vai ter um sentido nessa comunidade e um sentido diferente na nossa comunidade brasileira, entendeu? Então, tudo depende de fatores, né? Mas nós vamos enxergar aqui por meio da etimologia. Então, a etimologia da palavra filosofia significa amor ou amizade à sabedoria, tá certo? Então, para Pitágoras, o filósofo não é seduzido pela riqueza, fama e nem considera dono da verdade, e muito menos desperdiça seu tempo com quem não age de forma honestamente intelectual. Então, esses filósofos dores do conhecimento. Inclusive, posteriormente, você vai ver depois que Platão e Aristóteles vão criticar, inclusive o Sócrates vai criticar bastante. Então, esse filósofo entende que a atitude filosófica ou a ação do filósofo não é para ser conduzida pela riqueza. Na verdade, quem é filósofo, ele geralmente não é uma pessoa rica, né? Até porque você vê que nem o Sócrates, né, foi uma pessoa rica, né, no sentido hoje que ele tem dentro da nossa sociedade. Bem, a filosofia surgiu quando alguns gregos, admirados e espantados com a realidade e insatisfeitos com as explicações que a tradição lhe dera, começaram a fazer perguntas e buscar respostas para elas, demonstrando que o mundo e os seres humanos, os acontecimentos naturais e as coisas da natureza podem ser conhecidas pela razão humana e que a própria razão é capaz de conhecer-se a si mesma. Ou seja, surgiu na Grécia um grupo de pensadores que, ao ouvirem as poesias e os cantos de Homero e de Hesíodo, Homero e Hesíodo foram os poetas ou escritores da Grécia que forneceram por escrito a história da mitologia toda, total, né? Dos deuses do Olimpo,
né, os deuses antes dos deuses olímpicos, e assim eles poderiam estabelecer a sua crítica, porque é muito interessante a gente criticar algo quando está escrito. Eles tinham o documento, são as obras de Hesíodo. Então esses filósofos vão criticar de uma forma racional, tá certo? O que essas religiões, no caso a mitologia, tá? Ela explicava, porque na mitologia tudo havia uma divindade, tudo havia uma deidade. E não havia sentido para isso. Não havia sentido. Por exemplo, no mar existia um Deus, na terra existia um Deus, no céu existia um Deus, na floresta existia um Deus. É o mesmo que acontece hoje no catolicismo. O catolicismo é um tipo de mitologia, porque existem santos no lugar de deuses. Então, na mitologia, esses filósofos vão criticar essa explicação. Então, o que acontecia? Quando havia um trovão, um relâmpago, aí a crendice, né, a mitologia dizia, isso é Zeus se comunicando com um dos seus filhos ou com a humanidade. Aí os filósofos, isso não é possível. O que é um raio? Por que isso acontece? Por que a chuva? Então eles vão perguntar, fazer interrogações. E aí o mito se quebra. O mito ele deixa de existir. Ou seja, o mito não faz parte do mundo material, não faz parte da realidade. Então ele perde o seu aspecto de beleza que fascinava muitos pensadores daquela época. Então esses pré-socráticos eles vão lidar com esse período de ruptura, vão se afastando cada vez mais. Obviamente, eles ainda vão ter, dentro das suas explicações, algum tipo de elemento mitológico, né? Mas que lá na frente, alguns outros filósofos vão, de fato, eliminar. Mas isso não tem nada a ver com o fato deles serem ateus. Isso não tem nada a ver. Por quê? Muitos deles acreditavam nos seus deuses, tá? Mas eram mais uma coisa mais ligada ao achismo, né? À crendice. Não utilizava a divindade para explicar os processos da natureza, né? Como por exemplo, porque a água vira vapor e porque quando ela está em vapor ela consegue voltar para a terra e ficar congelada, entendeu? Processo da água. Por que isso acontece? No mito havia um deus que fazia esse procedimento, mas eles foram estudar isso a fundo e descobriram que não existem os mecanismos da própria natureza que fornece essa transformação, entendeu? Mas isso também não significa que a ideia, por exemplo, de uma divindade suprema, superior, revelada na Bíblia, é refutada. Não. Por quê? Porque eles não tinham consciência do teísmo cristão. Eles só vão ter consciência do teísmo cristão a partir, por exemplo, do apóstolo Paulo, que vai pregar aos atenienses, a um grupo, em especial, dois grupos filosóficos, a respeito do Cristo, e utilizar também poetas da Grécia para levar o Evangelho. Então, você vê que na própria projética de Paulo, a filosofia era uma ferramenta importante para a evangelização. A filosofia vai refutar os falsos deuses. A filosofia refuta os falsos deuses. A filosofia aponta para o verdadeiro Deus, tá? Em suma, a filosofia surgiu quando alguns pensadores gregos se deram conta de que a verdade do mundo e dos homens não era algo secreto e misterioso, que precisasse ser revelado por divindades e alguns escolhidos, mas que ao contrário podia ser conhecida por todos através das operações mentais de raciocínio, e quando esses pensadores compreenderam que o conhecimento depende apenas do uso correto do pensamento, que permite que a verdade possa ser conhecida por todos. Deixa eu te dar mais uma explicação aqui para vocês. A filosofia da Grécia é a filosofia por excelência. Aí você pergunta, por que eu estou dizendo isso? Por quê?
Outros povos desenvolveram mitologias e também desenvolveram filosofia e também desenvolveram teologias, tá? Todos os povos, todas as civilizações desenvolveram mitologia, filosofia e teologia. Mas existe uma diferença significativa. Por exemplo, aqui no Brasil. No Brasil nós temos os índios que desenvolveram a mitologia, né? Os deuses, né? Da mata, da Amazônia, entendeu? Do mesmo modo, temos a mitologia africana, entendeu? Os demônios, os anjos africanos. Do mesmo modo, nós temos a teologia dos índios, temos a teologia dos africanos. Do mesmo modo, nós temos os mitos chineses. Do mesmo modo, nós temos a filosofia chinesa, como, por exemplo, com Confúcio. Mas qual é a diferença fundamental e importante aqui para você entender? É que na filosofia da Grécia, tá? Eles, os filósofos, eles procuraram e acharam ou descobriram uma terminologia que os outros povos ainda não tinham desenvolvido, que é o Logos. Isso mesmo. É por causa do Logos que a filosofia da Grécia, com a sua ideia de política, com a sua ideia de cidade-estado, com a sua ideia de república, com a sua ideia de senado, com a sua ideia de democracia, é por causa do logos, da razão ou do verbo. Justamente isso que eu estou dizendo a você. O Heráclito, tá? Quem fez o curso Filosofia da Religião, sabe o que eu estou dizendo. O Heráclito, antes do apóstolo João usar a palavra grega logos para o verbo de Deus, o logos era aquilo que os filósofos buscavam. Vamos assim fazer uma vamos dizer assim, estamos uma explicação melhor. Então, os filósofos da Grécia, eles buscavam uma entidade, uma uma inteligência, uma uma estrutura superior, tá? Que poderia controlar o princípio da existência, né? E sustentar e explicar a própria existência. E essa situação eles chamaram de logos, de razão, de lógica. E é por isso que a filosofia da Grécia era totalmente distinta das demais filosofias que tem por aí, que vai surgir pouco antes, durante ou depois desse período, por conta do Logos. E aqui que eu acabei de citar para vocês, todas as pessoas, tá, podem conhecer o cosmos, o universo, através da própria razão, tá? E não através de ilusões ou de ficção, tá? Religiosa. Porque a religião de fato é cega, quando de fato a religião é uma religião que não tem fundamentação, tá? No mundo racional, tá? Por quê? Na verdade, para quem faz o curso de apologética vai entender muito bem que a única religião, o único caminho, a única verdade, a única vida que faz sentido no mundo, até mesmo por viés filosófico, por viés teológico, sociológico, tá? É racional, tá certo? Por esse caminho é o cristianismo. A única religião do mundo que faz sentido, que tem propósito, que tem significado de fato, é o cristianismo. As outras religiões não têm. Por exemplo, o espiritismo. O espiritismo te diz que depois que você morre, tem reencarnação. Qual é o sentido disso? O sofrimento ele continua. Ele não tem solução. No budismo, você morre, vai para o nirvana, para uma espécie de esquecimento. Não tem sentido. Você vai para o ateísmo, você morre, ponto e acabou. Não tem justiça, não tem julgamento, não tem sentido. Só no cristianismo você entende o verdadeiro sentido da vida, do espírito humano,
da revelação da vida pós-morte, né? Quando você morre tem a vida no sentido espiritual. Então só o cristianismo tem sentido de fato no mundo material. Qualquer outra religião não tem. Então para quem faz o curso de apologética, sabe muito bem disso. Quero agradecer aí a presença de Sônia, tá? Deus abençoe. Continuando aqui, os historiadores da filosofia dizem que a filosofia possui data e local de nascimento. Eles vão dizer que é no fim do século 7 a.C. e início do século 7 antes de Cristo, nas colônias gregas da Ásia Menor, na cidade de Mileto. E o primeiro filósofo foi, deixa eu pegar aqui, Tales de Mileto, tá? Que a história da filosofia nos afirma exatamente isso. A partir desse momento, a filosofia vai investigar a cosmologia, né, o cosmos. Ou seja, a filosofia vai ganhar um grau maior, um nível maior. Segundo os especialistas, acontecem 4 mudanças importantes nesse processo em que a filosofia está aí nascendo e evoluindo. O primeiro processo de mudança que podemos dizer é o que? É o processo da filosofia diante do mito. Temos o mito e temos agora a filosofia, tá? Então a filosofia vai vencer o mito, né? Vencer o contraditório, refutar o contraditório, né? Depois nós temos o conhecimento seguro. Então é através da filosofia que a princípio temos o conhecimento seguro, o conhecimento verdadeiro, tá? E é desse modo que as ciências atuais buscam muita coisa na filosofia para estabelecer o fato de que suas teorias elas são de conhecimento verdadeiro. Por exemplo, as vacinas. As vacinas são de origem científica e cujo resultado, conhecimento, através de testes, de exames, de pesquisas, o conhecimento obtido deve ser seguro, deve ser preciso. A terceira mudança é que a filosofia vai desenvolver no seio do espírito humano ou da polis, da cidade grega, ordem social e política. Então, a partir do pensamento filosófico, do pensamento racional, as pessoas vão começar a interpretar o mundo através do mundo. Vão começar a interpretar que suas escolhas, ações e decisões têm consequência. Vão interpretar e compreender que existem situações que devem ser levadas a juízes, magistrados e legisladores. Uma quarta mudança é a mais importante, que é a questão do pensamento. Então, cada uma dessas mudanças invadiram a vida individual e coletiva das pessoas. Quando falamos do nascimento da filosofia, ainda precisamos do mito para dar sentido à nova maneira de se observar e de se agir no mundo. Então, o mito ele vai não ser o ponto de referencial para as explicações e reflexões dos filósofos. Não. O mito vai ser usado no sentido de ser corrigido. O mito foi usado até certo ponto, ainda pelos filósofos, para corrigir. Tá? Mas no que diz respeito aos sofistas, outro grupo de filósofos que eram vendidos ao dinheiro, ensinavam para terem dinheiro, tá? Não importava se o que eles dissessem era verdade, e se fosse a verdade, não sequer se importavam com essa verdade, entendeu? Os historiadores da filosofia indagam se ela nasceu realizando uma transformação gradual sobre os mitos gregos ou produzindo uma ruptura radical com os mitos. Ou seja, será que a filosofia, ainda existe algum tipo de dúvida dentro da história da filosofia? Será que a filosofia ela se rompeu automaticamente ou houve uma graduação
para que as pessoas pudessem entender um novo sentido, a nova forma de viver, de compreender o cosmos. Antes da filosofia, o mito era narrado pelo poeta. E o poeta era visto como uma espécie de profeta e não podia ser questionado. Então, o poeta era algo vindo dos deuses. Ele era tipo, entre aspas, inspirado, né? Então, não poderia ser na cultura da Grécia, não poderia ser questionado. Mas a filosofia vai questionar o, o mito, tá? Vai conseguir questionar o mito. O mito apresenta três formas nas quais qualquer coisa pode ser explicado. O mito antes da filosofia nascer. Deixa eu pegar aqui uma comparação. Pronto, vamos supor que isso aqui é a filosofia, tá? E aqui é o mito. Esse azul aqui, essa canetinha azul. Antes da filosofia nascer, o mito, ele explicava qualquer coisa. Qualquer coisa o mito explicava. Mas, de que forma? Existem três formas principais sobre o qual o mito explicava. Mas que, se você pensasse bem, não fazia menor sentido. O mito teimava em mostrar que tudo tinha uma relação sexual. Tudo que existe no mundo tem uma relação sexual. O sol, o mar, as estrelas, a nuvem, as montanhas, as pedras, né, os próprios deuses, né, do Olimpo tinham relação sexual. Nasceram através da relação sexual. Então tudo para o mito era através da relação sexual. Bem, isso de fato não existe, né? As nuvens não nascem através de uma relação sexual. Talvez existam pessoas que acreditem nisso, né? Do mesmo modo que tem pessoas que acreditam que a Terra é plana ainda hoje. Então, cada caso é um caso. Segundo, o mito apresentava a rivalidade entre os seres. Então, o mito sempre ia mostrar uma espécie de divisão, né, e de ódio entre uma coisa e outra. Conflitos. E a terceira forma que o mito usava para explicar qualquer coisa era que tinha uma espécie de recompensa e castigo final no fim das contas, tá? Havia talvez, não é nada, vamos dizer assim, certo, havia sim um certo destino de recompensas e castigos, tá? Mas tudo baseado em, em cobiças, em méritos, tá? No que você é capaz de fazer. Então, o mito vai explicar, por exemplo, que essa caneta existiu por causa de relações sexuais, por causa de que existe uma rivalidade entre cores e no final essa caneta aqui ela vai ser destruída e vai receber um castigo dependendo do que ela fez ou não fez. Então, seria mais ou menos isso, tá? Mas a filosofia nasce e diz: não é bem assim. Aí a filosofia vai trabalhar pensamentos racionais, né? Mas observe como estamos num período de nascimento da filosofia. Muitos filósofos usam os mitos, mas eles fazem uma reformulação, uma espécie de batismo, né? Uma espécie de transformação. E deste modo, a filosofia é diferente da mitologia. Então, a filosofia é diferente da mitologia, tá certo? O mito narrava o cosmos como uma linguagem fabulosa. Então, por meio de uma simbologia, o mito explicava o mundo. A filosofia vai explicar o mundo por meio de perguntas: como, por quê, o que. Apresentava a melhor forma de falar sobre o mundo. Então, se você pegasse o mito e a filosofia juntas, você ainda ia poder observar que a filosofia tinha a melhor forma, tá certo, de explicar os acontecimentos do mundo. Abre aspas. Posteriormente, muito tempo depois, surge dentro da estrutura da cosmovisão cristã ou do teísmo cristão a
o posicionamento científico do design inteligente. Então, o design inteligente vai utilizar muitas coisas que os filósofos usam e falavam sobre a natureza das transformações que acontecia na matéria, tá? Para comprovar a existência de Deus. Fecha aspas. Bem, deixa eu ver se aqui no chat tem alguma pergunta. Estamos já chegando ao nosso final, né, da nossa explanação, nosso raciocínio a respeito do nascimento da filosofia, vendo as mudanças, diferenças, importâncias e os principais filósofos que contribuíram para o nascimento da filosofia. Deixa eu verificar aqui. Então, por enquanto tá tudo tranquilo, né? Ok. Bem, para o nascimento da filosofia houve condições importantes históricas. Para que a filosofia nascesse, teve que haver algumas condições, até mesmo geográficas, para que a filosofia ela pudesse existir. Sem essas condições, talvez a filosofia não existisse, né? E não estaríamos aqui conversando a respeito disso. Segundo os estudiosos, né, que trabalham dia e noite sobre filosofia, essas condições que permitiram a existência da filosofia foram o seguinte: as viagens marítimas. Por quê? Luciano, porque as viagens marítimas é uma importante condição para o nascimento e desenvolvimento da filosofia no aspecto histórico. Por que a viagem marítima? Sabe por quê? Porque lembre-se que o mito dizia que a Terra, havia alguns filósofos e a própria mitologia dizia que a Terra era plana, né, uma espécie de quadrado. Hoje a turma diz que a Terra é um disco, né, como se fosse uma pizza, né? Isso aí é conversa, né, para boi dormir, como a turma diz. Então o mito dizia, ó, ninguém pode ir para o mar, né, lá no fundo, porque você vai cair no abismo, você vai cair. E depois tem monstros marinhos, tem monstros, tem animais gigantescos no mar, no oceano. Aí os filósofos, será mesmo que existem esses animais? Será mesmo que a Terra é plana? Aí os caras, vamos fazer navios, vamos fazer viagens marítimas. Não foi terraplanista não, foram filósofos, foram pessoas que queriam conhecer o mundo. Aí eles fazem as viagens marítimas e descobrem que a Terra é um globo, descobrem que não existe monstros marinhos, né, que devoram embarcações, né, porque o mito dizia que os barcos que não voltavam eram os bichos que comiam, né? Mas eles descobriram que acontecia tornados, furacões, descobriram que havia tempestade no oceano e muitas vezes os navios afundavam, as pessoas morriam e não voltavam para a sua cidade. Então não tinha nada a ver com bicho, monstro ou com o fim da Terra plana. Bem, depois uma outra importante condição para o desenvolvimento para o nascimento da filosofia é a invenção do calendário. Então eles vão trabalhar aí astronomia, né? Vão trabalhar aí os corpos celestes para trabalhar a concepção de rotação, de translação, de precessão do globo terrestre, né? Porque a Terra se move, não é parada. Então, através do clima, e vão estabelecer o calendário, né? Obviamente, tem diversos calendários, mapas. Cada cultura tem o seu calendário, tem o seu mapa, né? Isso é importante ser dito. Depois, a invenção da moeda. Existe uma moeda, eu não me recordo o nome, em que há uma inscrição de uma deusa e no outro verso o desenho de uma coruja. Então, essa deusa e essa coruja ficaram como símbolos da pedagogia, das ciências humanas, tá? Baseado nessa moeda, tá?
nessa história, é que existe uma moeda, tá? Nos livros de filosofia você talvez venha encontrar essa moeda. É uma deusa da sabedoria, alguns dizem que seria Atenas, e a coruja, tá? Depois, a vida urbana. Então, o processo de deixar o campo para criar uma estrutura urbana mais organizada, mais racional, contribui para a filosofia, o nascimento da filosofia. Porque quando as pessoas estão dentro da cidade, né? Porque antes das pessoas estarem na cidade, estavam no campo, né? Cultivando, criando animais, criando gados, né? Tudo mais. Quando as pessoas saem da agricultura, saem do campo e se juntam para formar uma cidade com bairros, vilas, ruas, casas, prédios, comércio. Isso permitiu que a vida urbana pudesse ter contato com a filosofia. É justamente aí que o Sócrates vai surgir conversando com os comerciantes, conversando com as pessoas que estão na rua, conversando, qualquer conversa, e daí vai interrogar as pessoas e vai aplicar o seu método socrático, né? Também tem a invenção da escrita e depois a invenção da política. Porque a invenção da escrita é importante porque é através da escrita que as coisas vão ficar mais formalizadas, né? As coisas vão ficar mais assim, como comprovar. Inclusive, o escravo deveria ter algo escrito para comprovar que era liberto. A invenção da política vai ajudar as pessoas a não se tornarem animais bárbaros, porque sem política, tá? A boa política, tá certo? As pessoas se tornam bárbaros, né? Porque na política tem direitos e deveres, tem justiça, tem código de deveres, né? E assim por diante. Então, esses são as condições necessárias, historicamente importantes, para o nascimento da filosofia, ou para a gênese da filosofia. Também é possível dizer que existem certos princípios relativos à filosofia genuinamente grega. Por exemplo, a racionalidade, não aceitar explicações superficiais, busca por argumentação e debate, generalização e diferenciação. A filosofia grega, ao nascer, nos oferece um legado, uma contribuição para as futuras gerações. E quais são essas contribuições que nos ajudam hoje em dia? Existe conhecimento verdadeiro. Então a filosofia, no começo de tudo, vai como uma espécie de princípio dizer que existe conhecimento verdadeiro. Segundo, a natureza tem uma ordem, ou seja, a natureza, por exemplo, uma planta, uma árvore, um rio, um mar, ela tem um propósito, ela tem um sentido, ela tem um design, tá certo? Terceiro, o pensamento desvenda os mistérios. Então, ainda que algo não seja de fato conhecido ou resolvido automaticamente, existe a possibilidade de trabalhar com hipóteses e teorias. Quarto, a própria razão ou a lógica segue leis de interpretação. Então, as pessoas, por exemplo, muitas vezes eu converso com alguns pessoal que trabalha na área da filosofia, e eles dizem assim, não, hoje em dia as pessoas não pensam como antigamente, né, porque o princípio da contradição, o princípio de ter sido excluído, o princípio da identidade não é mais importante. Só que quando ele está negando esses princípios, ele está usando os próprios princípios para negar os princípios. Então ele usa os princípios, só que de uma forma invertida. Então não faz sentido, né, as pessoas negarem os princípios da interpretação ou de raciocínio lógico. Uma outra contribuição é as ações humanas são reais e livres. Então, muitos filósofos, obviamente isso se divide aqui, mas muitos filósofos acreditavam que qualquer ação, atitude humana, não era em decorrência de controle ou determinação dos deuses. Então, o ser humano era livre porque fazia escolhas e tinha decisões reais, tá? Não eram os deuses mais que dominavam, como por exemplo no caso de Aquiles,
no caso de alguns mitos que Homero e Hesíodo vai trabalhar e usando personagens para dominar as pessoas através de um destino, né? A próxima contribuição é: existem fenômenos sociais e culturais importantes, tá? E a última contribuição que a gente pode dizer aqui, que a filosofia permite que isso continue de geração em geração, é: a humanidade deseja e procura o conhecimento. Então, você viu aí que a filosofia ela não nasceu através de uma conspiração de pessoas envolvidas com demônios, cultos a anjos caídos, né? Ou a, porque assim tem pessoas que vê a filosofia como algo ruim. Então as pessoas pensam que a filosofia nasceu assim, vamos fazer a filosofia para acabar com a religião, vamos fazer a filosofia para deixar todo mundo ateu. Não é assim não. A filosofia teve um processo histórico, teve acontecimentos, teve pensadores que não achavam que o outro estava certo, teve outros que achavam que os dois estavam certos, tem outro que vai dizer que esse também estava errado. Então a filosofia não é algo simples que surgiu de uma hora, de um dia para a noite. Houve e ainda há, tá, uma série de fatores, de circunstâncias para permitir que a filosofia seja uma ciência que permita a busca pela sabedoria. Então você vê aqui de uma forma histórica que o nascimento da filosofia é importante para a compreensão do curso de filosofia avançado. Então temos aqui essa exposição. Quero agradecer a oportunidade, tá? Apesar de todas as dificuldades que nós enfrentamos, não só eu quanto vocês. Eu aguardo vocês aqui no próximo vídeo, se Deus permitir. E se você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, nos ajuda aí a divulgar para que a gente possa aí continuar crescendo, tá certo? Então se você se interessou por um curso de filosofia, nos procure. Com certeza você vai ter informações super interessantes, tá certo? Esse vídeo vai estar no canal, então não se esqueça de entrar no canal, deixar seu like, dizer que gostou, deixar um comentário, porque assim YouTube, através da sua inteligência artificial, comentamos isso em algumas aulas, inteligência artificial faz parte da filosofia. Será que algum dia a gente vai poder viver ou existir, né, como máquinas, ou as máquinas vão viver e existir como seres humanos? Isso é uma questão da filosofia da mente. Falamos isso. Então, você vê aí que a filosofia está em tudo, tá? Inclusive até no YouTube. Então, nos ajuda aí. Obrigado a todos aí que nos ajudaram aí, viu? Forte abraço. Até mais.